Nova teoria, aqui para vocês. O que teria acontecido se Naruto consegue um poder divino? Espero que gostem da teoria. Espero que gostem da teoria. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos para a teoria. Naruto Uzumaki, um pequeno garoto de apenas 5 anos de idade. Naruto desde de seu nascimento sofre com sua aldeia por causa da raposa, que se encontra selado dentro de seu estômago, porém, o pequeno não sabe sobre isso. Naruto sempre se pergunta por que das miradas de ódio em sua direção. Naruto estava caminhando em direção de seu apartamento soltando algumas lágrimas. Naruto havia sido golpeado por causa dos moradores. Chegando em sua casa, Naruto se deita no chão mesmo. De imediato Naruto cai no sono por causa dos danos em seu corpo. Naruto aparece em sua paisagem mental. Naruto se vê em uma enorme espécie de alcantarilha. Ao chegar, Naruto se levanta do solo, que estava com água até metade de seu corpo, e de alguma forma Naruto não se molha. Naruto começa a se mover em uma direção aleatória, chegando em uma enorme jaula onde estava uma enorme raposa atrás das grades da prisão. Naruto estava um pouco assustado ao ver a grande raposa dentro da cela. Finalmente temos aqui meu carcereiro. Não imaginei que seria tão cedo. Na frente da cela do Kyuubi também estava um velho de pele branca com 2 chifres retorcidos para a esquerda. Naruto traga seco ao ver o velho. Logo Naruto pergunta: quem são vocês dois? Kurama com sua arrogância habitual fala: sou o grande Kyuubi no Kitsune Biju mais poderoso. Naruto e Agoromo estava com uma enorme gota de suor em cima de sua cabeça. Agoromo falar: deixem me apresentar corretamente, me chamo Agoromo Otsutsuki, também conhecido como Sábio dos 6 Caminhos. Naruto estava surpreso e logo pergunta: o que é isso? Agoromo aparece uma enorme gota de suor em cima de sua cabeça. Logo o sábio fala: te escolhi para ser portador dos meus poderes. A única coisa que peço é que acabe com o ciclo de Jinchuriki. Logo o sábio fala: aproximar-se. Naruto faz isso. Logo o sábio coloca a mão na cabeça de Naruto e uma grande quantidade de informação estava entrando dentro de sua mente. Após alguns minutos Naruto apertou seus punhos e fala: entendo, conseguirei o poder de todos os bijus e ir embora deste mundo. Assim talvez a paz possa chegar neste mundo de guerras. O sábio fala: excelente, esse é um bom plano. Logo o sábio convoca a consciência de todos os bijus e fala: após todos chegarem na paisagem mental de Naruto, o que fazemos aqui? Pergunta Goku. Logo ela vê Agoromo e fala: pai, bom vê-lo novamente. Agoromo responde: é bom vê-los, meus filhos. Convoquei vocês aqui, irei levá-los a um mundo onde não há humanos, um mundo livre de guerras onde vocês possam viver em paz. A única coisa que devem fazer é passar 80% de seus poderes a Naruto aqui. O mundo a qual irei enviá-los não tem tanto chakra natural assim. Esse é o motivo pelo qual essa parte de seus poderes devem ser enviado a Naruto. Entendo, velho fala. Os 9 bijus em conjunto. Logo o sábio começa a criar o ponto de início no corpo de Naruto para o chakra dos demais bijus entrar. Continua: irei deixar parte da consciência de vocês dentro de seus Jinchuriki para evitar problemas. Entendo, fala Naruto. Logo o sábio começa a fazer exatamente isso. Meia hora mais tarde, o ponto foi feito no corpo de Naruto. Logo o sábio fala: esta na hora de partir, mas antes. Logo o sábio toca na cabeça de Naruto novamente. Naruto sente uma enorme dor em seus olhos. Após um minuto Naruto abre os olhos, revelando 2 olhos Rin Sharingan. Naruto vê seu reflexo na águia em sua paisagem mental. Naruto olha seus novos olhos e comenta: obrigado pelo doujutsu. Logo o sábio fala: até logo Naruto. Em seguida o sábio some da mente de Naruto. O sábio havia levado a consciência dos bijus para outro mundo. Naruto dá um forte suspiro e sai de sua paisagem mental. Logo Naruto se arruma e se dirige ao campo de treinamento 44, conhecido como Bosque da Morte. Naruto ao chegar no bosque, logo Naruto faz um selo de cruz. Em seguida uma nuvem de fumaça aparece em sua frente, revelando um total de 50 controle de chakra. Está bom considerando a imensa quantidade de chakra em meu corpo. Logo os clones começam a fazer o exercício de caminhar sobre as árvores, enquanto o original começou a fazer seu treinamento físico, que era 50 flexões, 50 agachamentos, 50 abdominais e correr 10 quilômetros.
2 anos depois, Naruto havia conseguido uma imensa força física com seu treinamento físico. Naruto também estava treinando como uma imensa quantidade de clones em uma das dimensões que seu doujutsu dava acesso a Naruto. Naruto tinha dentro de sua dimensão um total de 2000 clones que treinava todos as 24 horas do dia. Todos os dias quando dava meia-noite todos os clones criavam um clone novo usando parte do seu chakra com energia natural e passava memórias para um clone que logo se dissipa e envia as memórias ao original. Naruto havia descobrido isso após teste e falha com os clones das sombras. Naruto também estava treinando seu doujutsu. Naruto já havia dominado cerca de 70% de seu poder. Com esse poder dominado de seu doujutsu, Naruto já era capaz de reviver até mesmo os mortos, porém ainda não era capaz de usar a técnica mais poderosa de seu doujutsu, chamado de devastação existencial. Essa técnica criava um buraco negro que dissipava a própria existência. Nota: irei criar algumas técnicas novas. Fim de nota. Naruto 10 anos. Naruto estava no Bosque da Morte lutando em alta velocidade contra um clone reforçado com selos especiais que ele mesmo havia criado. Estilo fogo, bola de fogo. Uma enorme bola de fogo se dirige em direção ao clone. Naruto clone, estilo água, parede de água. Em seguida uma parede de água se forma na frente de Naruto sem nenhuma fonte de água. Naruto não sabia, porém estava vendo Naruto lutar contra seu clone das sombras. Naruto não estava focado em sua habilidade sensorial, por isso não havia prestado atenção que Anko estava no local. Anko havia ouvido barulho no Bosque da Morte. Anko, que barulhos são esses? Irei investigar, pensa Anko, uma jovem de 19 anos com um cabelo violeta. Anko se dirige em direção dos barulhos para investigar. Não sabia, mas acabava de uma admiradora. Naruto original, estilo vento, palma violenta de ar. Em seguida Naruto dá uma forte palmada, enviando uma poderosa onda de vento em direção do clone. Clone Naruto, estilo terra, parede de terra, estilo terra, esconder como topo. Tudo isso foi feito pelo clone enquanto defendia os jutsu enviados pelo original. Logo o clone aparece atrás de Naruto. Naruto original dá um forte salto em outra direção. Logo Naruto original faz selos em uma enorme velocidade maior que ataque Kakashi, estilo água hidra. Um poderoso dragão de água de 3 cabeças se forma no ar frente a Naruto e dispara em alta velocidade, destruindo o clone sem tempo de reação. Naruto comenta em voz alta: TSK não saiu tão poderoso quanto devia. Continuação. Naruto observava os restos do clone sendo dissolvidos pela água que ainda escorria pelo chão do campo de treinamento 44. TSK não saiu tão poderoso quanto devia, murmurou, franzindo a testa. Mas antes que pudesse continuar seu treino, um leve som de passos ecoou entre as árvores. Ara, que monstrinho interessante temos aqui. Naruto virou o rosto lentamente, seus olhos, o Rin Sharingan, girando suavemente enquanto focavam na presença. Entre as árvores, surgiu Anko Mitarashi, com um sorriso afiado e curioso. Uma criança, usando múltiplas naturezas de chakra, sem selos visíveis. Ela inclinou a cabeça. Quem é você? Naruto ficou em silêncio por alguns segundos. Ele podia sentir algo estranho. Ela não era fraca, mas também não era uma ameaça. Naruto respondeu seco. Só isso que você precisa saber. Anko deu um sorriso ainda maior. Naruto, você não é um genin, e definitivamente não é normal. Ela desapareceu em um Shushin, reaparecendo atrás dele. Me mostra mais. No instante seguinte, Naruto simplesmente sumiu. Anko arregalou levemente os olhos. Ele reapareceu acima dela, sem fazer som algum. Estilo vento, lâmina do vazio. Um corte invisível desceu. Anko saltou para trás por puro instinto, sentindo sua bochecha ser levemente cortada. Silêncio. Uma gota de sangue escorreu. E então, ela começou a rir. Ah, isso é incrível. Naruto franziu o senho. Você não tem medo? Medo? Ela lambeu o sangue do dedo. Eu tô interessada. Por um breve momento, o olhar de Naruto mudou. Ele não estava acostumado com aquilo. Sem ódio, sem desprezo, sem medo, apenas curiosidade. Mas então, seus olhos pulsaram. Uma dor aguda atravessou sua cabeça. Visões, fragmentos,
As vozes dos bijus, mesmo estando em outro mundo, ainda ecoavam dentro dele. Naruto, você está usando poder demais, seu corpo ainda não suporta tudo, se continuar assim, você vai quebrar. Naruto levou a mão ao rosto, tremendo levemente. Anko percebeu na hora. Ei, você, uma pressão absurda explodiu ao redor dele. O chão rachou, as árvores tremeram, o ar ficou pesado. Por um instante, Anko não conseguia se mover. Que chakra é esse? Naruto respirava pesado. Eu, ainda não, controlei totalmente. Seus olhos começaram a sangrar levemente. O Rin Sharingan instável girava de forma caótica. E então, tudo parou. O poder recuou como uma maré. Naruto caiu de joelhos. Silêncio absoluto. Anko se aproximou lentamente, dessa vez, sem brincar. Você vai morrer se continuar assim. Naruto levantou o olhar, frio, mas cansado. Isso não importa. Ela estreitou os olhos. Importa sim. Se você quer poder, precisa sobreviver para usar ele. Pela primeira vez. Naruto não respondeu de imediato. Anko então se virou, colocando as mãos no bolso. Aparece aqui amanhã, mesmo horário. Naruto franziu o senho. Pra quê? Ela sorriu de lado. Vou te ensinar a não se matar usando esse poder. Ela deu um passo, e desapareceu entre as árvores. Naruto ficou sozinho novamente. O vento soprou. Seus olhos lentamente voltaram ao normal. Ele olhou para as próprias mãos. Controle. Pela primeira vez, desde que recebeu aquele poder. Naruto percebeu algo importante. Ele não precisava de mais poder. Ele precisava aprender a usar o que já tinha. O silêncio na sala do Hokage era sufocante. O olhar de Hiruzen Sarutobi estava pesado, não de medo apenas, mas de compreensão tardia. Ao redor, os líderes de clã tremiam sob a pressão esmagadora daquele chakra. O ar parecia sólido. Naruto, a voz do Hokage saiu rouca. Você não entende o que está fazendo. Os olhos de Naruto Uzumaki brilharam intensamente. Entendo melhor do que qualquer um aqui. O chão da sala rachou levemente. Eu vivi isso. Silêncio. Danzo Shimura, escondido nas sombras, apertou o punho. Esse garoto já está fora de controle, mas ele não se moveu. Pela primeira vez, até ele hesitou. Naruto virou de costas. A partir de hoje, Konoha não tem mais nada a ver comigo. Cada passo ecoava pesado. Nem comigo, nem com o poder que vocês tanto temiam, e ao mesmo tempo queriam usar. Ao chegar na porta, ele parou. Sem olhar para trás, disse. Vocês tiveram a chance. E então? Saiu. No instante em que Naruto cruzou os portões de Konohagakure. Algo mudou. O céu pareceu escurecer por um breve segundo. Como se o próprio mundo tivesse notado. Dentro da vila, o peso desapareceu. Todos caíram de joelhos, ofegantes. Alguns jounins simplesmente desmaiaram. Hiruzen fechou os olhos. Nós criamos isso. Fora da vila. Naruto caminhava calmamente, mas dentro dele. As vozes voltaram. Você está cortando seus próprios laços. Isso não é liberdade, é isolamento. Cuidado, esse caminho leva ao mesmo ciclo que você quer destruir. Naruto cerrou os dentes. Eu não vou repetir esse mundo. Seus olhos voltaram a brilhar. Eu vou apagar ele, se for preciso. De repente, um vulto apareceu à sua frente. Uma máscara. Uma espada curta. Ambu. Naruto Uzumaki, por ordem do Hokage. Naruto nem parou de andar. Eu avisei. O Ambu avançou. Erro. Sem sequer levantar a mão. O espaço ao redor do Ambu distorceu. O corpo dele congelou no ar. O quê? Shinra Tensei. Uma força invisível esmagou o Ambu contra o chão, criando uma cratera instantânea. Silêncio. Naruto parou por um segundo. Olhou de canto. Não me sigam. E continuou andando. De longe. Em uma árvore. Anko Mitarashi observava tudo. Sem sorriso dessa vez. Apenas um olhar sério. Então você escolheu esse caminho, hein? Ela suspirou. Isso vai dar problema. Em outro ponto. Profundamente nas sombras. Danzo abriu um leve sorriso. Perfeito. Agora, o mundo inteiro vai atrás dele. E em algum lugar distante. Uma figura usando máscara em espiral observava o horizonte. Obito Oshia. Um garoto, com o poder dos bijus. Isso pôde acelerar tudo.
Enquanto isso, Naruto caminhava sozinho, mas agora, o mundo inteiro começava a se mover contra ele, e pela primeira vez, mesmo com todo aquele poder, ele estava entrando em uma guerra contra todos. Após anos isolado na antiga terra do clã Uzumaki, Naruto finalmente deixou a ilha. Agora, com 14 anos, Naruto Uzumaki não era mais apenas um Jinchuriki. Ele era algo além. Seu chakra não tinha fim perceptível. As habilidades herdadas dos bijus estavam completamente integradas ao seu corpo. O Rinnegan e o Rinne Sharingan já não eram um peso, eram extensão da sua vontade. Enquanto caminhava pelo território do País das Ondas, o vento soprou levemente. Silêncio. Então, agora, 30 presenças surgiram ao redor. Ninjas de elite de Iwagakure, cercando. Perfeita formação de ataque. Naruto Uzumaki, disse um deles, você é uma ameaça global. Por ordem do Tsuchikage, Naruto nem parou de andar. Vocês falam demais. No instante seguinte, tudo acabou, sem selos, sem esforço visível. O espaço ao redor dele distorceu por um segundo. E então, silêncio absoluto. Os 30 ninjas simplesmente caíram, sem chance de reação. Naruto parou, olhou para trás, levemente entediado. Fracos. Ele estendeu a mão. Um dos poucos sobreviventes, gravemente ferido, foi puxado pelo ar até ele. Volta. O ninja tremia. Entregue a mensagem. Os olhos de Naruto brilharam. Uma pressão monstruosa caiu sobre o homem. Se mandarem mais lixo, eu não vou responder com palavras da próxima vez. Por um instante, uma aura colossal surgiu atrás de Naruto. Sombras gigantescas, como se 9 presenças observassem a um mesmo tempo. O chão tremeu. Eu vou até Iwagakure pessoalmente. O ninja engoliu seco. E aí, ninguém vai sobreviver para mandar recado. Naruto soltou ele. Some. O sobrevivente fugiu desesperado. Naruto voltou a caminhar, como se nada tivesse acontecido. Mas longe dali, dentro de Iwa, a mensagem chegou, e pela primeira vez, o Tsuchikage ficou em silêncio absoluto. Isso não é um ninja. É uma calamidade. Enquanto isso, Naruto olhava o horizonte. Ainda é pouco. Esse mundo ainda não entendeu. Mas dessa vez, não eram só vilas pequenas. Agora, os 5 grandes países começariam a se mover juntos. E mesmo alguém como Naruto estava prestes a enfrentar algo diferente. Uma guerra organizada contra ele. Continuação em uma dimensão distante. Um castelo colossal pairava no vazio, criado por Opis, a deusa do infinito. As paredes eram feitas de pura energia dimensional, e no centro do salão principal, uma gigantesca tela rasgava a realidade. Nela, a vida de Naruto Uzumaki era exibida. Sentados em tronos elevados estavam os 4 Maos. Circe Lucifer cruzava os dedos, olhando fixamente. Esse nível de poder já ultrapassa o conceito de demônio de alto nível. Ao lado dele, Serafal Leviatã inclinou a cabeça. Ele é triste, dá pra ver isso claramente. A Juca Beelzebub ajustou os óculos, analisando. Não é apenas poder bruto. Ele domina leis, espaço, energia, talvez até existência. Isso não é algo que deveria existir em um único indivíduo. Encostado de forma relaxada, Falbion Asmodeus falou calmamente. E ainda assim, ele está sozinho. Mais acima, observando tudo em silêncio. Great Red, o dragão do sonho, envolvia o castelo com sua presença colossal. Esse ser distorce sonhos e realidade. Sua voz ecoou como um trovão distante. Ele pôde atravessar dimensões, eventualmente. Um silêncio pesado caiu. Então, Opis falou. Naruto. Ele está quebrado. Todos olharam para ela. Ele não quer poder. Ele quer fim. Circe se estreitou os olhos. Fim, de quê? Opis respondeu, sem emoção. Do círculo. Na tela, a imagem mostrou Naruto caminhando sozinho após o confronto. A Juca analisou novamente. Se ele continuar nesse caminho, ele pode se tornar uma singularidade. Serafal murmurou. Tipo, destruir tudo. A Juca respondeu. Não. Pior. Reescrever. O salão ficou em silêncio. Então, pela primeira vez,
Great Reid demonstrou interesse real. Se ele alcançar esse nível, nem mesmo as barreiras entre mundos irão segurá-lo. Opis fechou os olhos. Eu quero vê-lo. Xerxes imediatamente respondeu. Isso é perigoso. Opis inclinou levemente a cabeça. Eu sou o infinito. Pausa. E ele está chegando perto disso. Na tela. Os olhos de Naruto brilharam. Por um instante. A imagem falhou, como se ele tivesse olhado de volta. E no castelo, todos sentiram uma presença. Xerxes levantou-se lentamente. Ele nos percebeu. A Juca sussurrou. Isso não deveria ser possível. Opis apenas encarava a tela. E pela primeira vez, um leve traço de interesse surgiu em sua expressão. Naruto Uzumaki. Interessante. O salão do castelo de Opis permanecia em silêncio absoluto. Uma fenda dimensional pairava no centro, exibindo continuamente a vida de Naruto Uzumaki. A cena mostrava a pequena vila no País das Ondas. O confronto, a derrota rápida dos bandidos, as chamas azuis de Matatabi consumindo tudo, e o gesto final. Naruto deixando dinheiro para os civis. Silêncio. No alto, Great Reid observava sem se mover. Ao seu lado, Opis mantinha os olhos fixos na imagem. Mais abaixo, Xerxes Lucifer cruzava os dedos. Ele resolve conflitos com eficiência, mas sem hesitação. A Juca Beelzebub ajustou os óculos. Controle absoluto de múltiplas fontes de poder. Nenhuma perda de estabilidade. Serafal Leviatã murmurou. Mesmo assim, ele parece vazio. Falbion Asmodeus completou. Não vazio, isolado. Entre os clãs do submundo, Rias Gremory observava em silêncio. Ele ajuda, mas não se conecta com ninguém. Sona Ciptri respondeu. Isso o torna imprevisível. Saira Orgbael manteve o olhar firme. Isso o torna forte. Rizer Penex falou em tom baixo. Isso o torna perigoso. Do outro lado, Zeus analisava a cena. Poder digno de entidades primordiais. Hades comentou. E ainda assim, ele caminha entre vivos e mortos sem pertencer a nenhum. Poseidon permaneceu em silêncio, apenas observando. Entre os deuses chitoístas, Amaterasu falou calmamente. Ele não age por caos. Susanoo respondeu. Mas também não segue ordem alguma. Tsukuyomi concluiu. Ele segue apenas a própria vontade. Mais afastada, Yasaka a observava atentamente. Ao seu lado, Kunou segurava sua roupa. Mamãe, ele ajudou. Yasaka respondeu sem desviar o olhar. Sim. Mas alguém assim pode decidir o oposto a qualquer momento. Kunou ficou em silêncio. A imagem continuava. Naruto caminhando sozinho. O caminho de terra seguia silencioso nas fronteiras do País do Fogo. O ar, pesado. Mudanças tinham acontecido. Depois do embargo imposto por Naruto Uzumaki, Konohagakure já não era mais a mesma. Dívidas absurdas. Recursos escassos. Prestígio abalado. Naruto caminhava calmamente. Quando parou, 4 presenças familiares das árvores surgiram. Kakashi ataque Sakura Aruno. Sasuke Uchiha. Sai. Silêncio. Naruto olhou para eles, sem emoção. Olha só. Que surpresa desagradável. Kakashi deu um passo à frente, o olhar sério. Naruto, precisamos conversar. Naruto soltou uma leve risada, fria. Conversar? Ele inclinou levemente a cabeça. Eu prefiro virar um demônio e pular em um rio de água benta do que negociar com Konoha. O vento passou entre eles. Sakura apertou os punhos. Naruto, isso já foi longe demais. Ele nem olhou para ela. Não. Isso ainda nem começou. Sai observava em silêncio, analisando cada detalhe. Sasuke deu um passo à frente, olhos frios. Você mudou. Naruto finalmente olhou diretamente para ele. Não. Eu só parei de fingir. A tensão aumentou. O chão sob seus pés começou a rachar levemente. Kakashi levantou a mão. Não viemos lutar. Naruto respondeu sem hesitar. Mas estão prontos para isso. Silêncio. Por um instante. Ninguém se moveu. Então Naruto falou novamente. Se vieram cobrar algo, vocês já perderam. Seus olhos brilharam brevemente. Tudo que Konoha tinha já foi pago.
Conjuros. O ar ficou pesado. Kakashi respirou fundo. Naruto, ainda dá pra resolver isso de outra forma. Naruto virou levemente o rosto. Não. Vocês escolheram o lado de vocês. Eu escolhi o meu. E começou a caminhar, passando por eles. Ninguém o impediu, nem Kakashi, nem Sasuke. Porque todos sentiram a diferença. Se lutassem ali, não seria uma batalha. Seria um fim. Na brecha dimensional, o silêncio também dominava. Anjos e anjos caídos observavam. Entre eles, Azazel cruzava os braços. Esse garoto não responde a autoridade alguma. Ao lado, Michael mantinha o olhar sereno. Mas ainda não caiu completamente. Gabriel falou suavemente. Há conflito dentro dele. Um anjo caído riu baixo. Conflito ou não, com esse poder, ele pode derrubar céus e infernos. Azazel respondeu. Não é o poder que preocupa. É a direção. De volta ao mundo ninja. Naruto já estava distante. Mas por um breve segundo, ele parou. Sem olhar para trás. Vocês perderam a chance. E seguiu em frente. Deixando para trás não apenas antigos companheiros, mas o último pedaço de ligação com aquele mundo. Reações na brecha dimensional. O salão no castelo de Opis permaneceu em silêncio por alguns segundos após a fala de Naruto Uzumaki ecoar pela projeção. Eu prefiro virar um demônio e pular em um rio de água benta. Entre os deuses shintoístas, Amaterasu fechou levemente os olhos. Ele usa símbolos sagrados como provocação. Susanoo soltou um leve riso. Não é provocação. É desprezo. Tsukuyomi analisou com calma. Ele não respeita mais estruturas, nem humanas, nem divinas. Amaterasu abriu os olhos novamente. Isso o coloca fora de qualquer ordem. Susanoo cruzou os braços. Ou acima dela. Tsukuyomi concluiu. Isso depende de até onde ele pretende ir. Entre os demônios do submundo, Circe Lucifer manteve a expressão neutra. Ele não entende o que significa virar um demônio. Serafal Leviatã fez uma careta leve. Ele fala como se fosse só uma escolha simples. Ajuka Beelzebub respondeu. Para alguém com o nível de poder dele, talvez seja. Falbion Asmodeus falou calmamente. O problema não é ele virar um demônio. É o que aconteceria com o equilíbrio se isso ocorresse. Entre os jovens clãs, Rias Gremory franziu o senho. Ele está ferido, isso é óbvio. Sona Cipri respondeu. E alguém ferido com esse poder, é um risco extremo. Saira Orgbael falou com firmeza. Ele não fala por fraqueza. Ele fala por decisão. Rizer Penex cruzou os braços. E isso é pior. Mais afastada. Yasaka a observava em silêncio. Seus olhos, mais sérios do que antes. Ao seu lado, Kuno olhava confusa. Mamãe, ele quer virar um demônio? Yasaka respondeu após alguns segundos. Não exatamente. Kuno inclinou a cabeça. Então por que ele disse isso? Yasaka fechou os olhos por um breve momento. Porque ele não confia mais em ninguém. A pequena Kitsune apertou levemente sua roupa. Isso é triste. Yasaka abriu os olhos. Sim. E perigoso. No alto do salão, Great Reid permaneceu imóvel. Ao seu lado, Opis falou, em sua voz calma e vazia. Ele rejeita tudo. Pausa. Até mesmo conceitos. E abaixo. O silêncio voltou a dominar. Porque todos ali entenderam uma coisa. Naruto não estava apenas se afastando de Konoha. Ele estava se afastando de qualquer sistema que tentasse controlá-lo. E isso era algo que nem deuses, nem demônios podiam prever completamente. Continuação. O tempo voltou a fluir normalmente. Nas florestas do País do Fogo, duas presenças perigosas aguardavam. Itachi Uchiha e Kizami Oshigaki. O ar ficou pesado no instante em que Naruto Uzumaki apareceu. Sem aviso. Sem som. Kizami sorriu, empunhando sua meada. Então esse é um monstro de que tanto falam. Itachi manteve o olhar calmo. Não subestime. Naruto não respondeu. O chão começou a tremer. Kizami avançou primeiro, mas parou. Porque o olhar de Naruto mudou. Itachi ativou seu Manjeki. Susanoo. A figura de chakra se ergueu ao redor dele. Imponente. Defensiva.
perfeita. Por um instante, houve silêncio. Então Naruto falou. Muito bem. Seus olhos brilharam intensamente. Contemplem. O espaço ao redor dele distorceu. O verdadeiro poder do Rinnegan. E então, o mundo pareceu encolher. Uma estrutura colossal de chakra surgiu, gigantesca, avassaladora, um Susanoo, mas além de qualquer padrão conhecido. Mais de 1000 metros de altura, 8 braços, 4 empunhando lâminas gigantescas, 2 faces encarando direções opostas, 4 asas se abrindo como um presságio. A pressão fez a floresta inteira se curvar. Kizami perdeu o sorriso. Isso não é real. Itachi, pela primeira vez, ficou em silêncio absoluto. Na brecha dimensional, o impacto foi imediato. Entre os deuses gregos, Zeus se levantou lentamente. Esse nível de manifestação rivaliza com Titãs. Hades observou com olhos sombrios. Não. Isso ultrapassa. Poseidon finalmente falou. Ele está moldando o poder bruto como se fosse natural. Entre os deuses chitoístas, Amaterasu estreitou o olhar. Isso não é apenas chakra. Susanoo soltou um leve riso. Esse garoto criou uma versão monstruosa do meu nome. Tsukuyomi analisou. Ele não copia. Ele recria. Entre os demônios, Ajuka Beelzebub murmurou. Escala absurda, controle perfeito. Circe Lucifer manteve o olhar fixo. Se isso atingir o mundo inteiro. Ele não terminou a frase. Mais afastada, Yasaka permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam tensos. Ao seu lado, Kuno estava completamente encantada. Seus olhos brilhavam. Uau! Mamãe, ele é incrível. Yasaka não respondeu de imediato. Sim. E é exatamente isso que preocupa. De volta ao campo de batalha, o gigantesco Susanoo de Naruto se movia. Cada passo fazia o chão tremer. Itachi encarava aquilo, entendendo algo crucial. Isso não é uma luta que podemos vencer. Kizami apertou sua meada. Então o que fazemos? Silêncio. O olhar de Naruto caiu sobre eles. Frio, decidido. E naquele momento, ficou claro para todos. Isso não era mais uma batalha entre ninjas. Era o confronto contra algo que já havia ultrapassado esse conceito. O impacto veio como um trovão. O colossal Susanoo de Naruto Uzumaki avançou, e com um único movimento brutal, atingiu o Susanoo de Itachi Uchiha. O choque rasgou o ar. A estrutura defensiva de Itachi não suportou. Foi arremessada para longe, atravessando floresta após floresta, abrindo um rastro de destruição por dezenas de quilômetros. Dentro dela, Itachi e Kizami Oshigaki sentiram o impacto como um colapso total. E Naruto não parou. O gigante de chakra deu um passo, depois outro, e então, começou a correr. Cada passada fazia a terra tremer. Ondas de choque se espalhavam como marés invisíveis, dobrando árvores, levantando poeira e fazendo o horizonte vibrar. De Konohagakure, era impossível não ver. No horizonte, uma figura colossal se movia, dominando o céu. Dentro da vila, os novatos olhavam, paralisados. Konohamaru Sarutobi arregalou os olhos. Que é aquilo? Moiji Kazamatsuri tremia levemente. Isso é um jutsu. O Doise engoliu seco. Não tem como. Mais afastados, os genins mais experientes também observavam. Hinata Hyuga ativou seu Byakugan e imediatamente recuou um passo. Esse chakra. Kiba Inuzuka rosnou nervoso. Isso não é humano. Shino Agurami falou baixo. É uma entidade em forma humana. No prédio do Hokage, o silêncio era absoluto. Eles sabiam. Era Naruto. Na brecha dimensional, a reação não foi diferente. Entre os demônios, Rias Gremory apertou levemente o punho. Isso é absurdo. Sona se trianalisava rapidamente. Não é apenas tamanho. É estabilidade estrutural perfeita em escala massiva. Saira Orgbael sorriu, pela primeira vez com intensidade. Esse é o tipo de força que transcende técnica. Rizer Penex permaneceu em silêncio, visivelmente tenso. Entre os Maos, Ajuka Beelzebub murmurou.
Ele está convertendo energia em forma com eficiência absoluta. Sir Lucifer respondeu. E sem sinais de exaustão. Serafal Leviatã falou em tom baixo. Se isso continuar crescendo. Ela não terminou. Mais afastada. Yasaka a observava em silêncio. Ao seu lado. Kuno estava completamente fascinada. Seus olhos brilhavam intensamente. Ele é gigante. Mamãe, olha isso. Yasaka manteve o olhar sério. Estou vendo. E isso não é bom sinal. No topo do castelo. Great Reed permaneceu imóvel. Mas o espaço ao redor dele vibrou levemente. Opis observava. Sem piscar. De volta ao campo de batalha. Naruto continuava avançando. Seu Susanoo cortava o horizonte. Cada passo era um aviso. Cada movimento uma demonstração clara. Ele não estava apenas lutando. Ele estava mostrando o quão distante havia se tornado de todos os outros. Continuação. O céu escureceu. Uma presença, depois outra, e mais. Os membros da Akatsuki surgiram ao redor, formando um cerco completo. Nagato observava em silêncio. Konan mantinha o olhar firme. Deidara sorria com tensão. Kakuzu e Dan aguardavam. Mas no centro de tudo, Naruto Uzumaki nem sequer parecia interessado. Vieram todos de uma vez. Ele ergueu a mão. Melhor assim. Seu olhar mudou. O Rin Sharingan girou, e então se transformou. Os 9 Tomóis se reorganizaram. Dividiram-se. 6 formas surgiram ao redor dele. 6 clones. Cada um com o Rin negativo. Por um instante. O próprio ar ficou pesado. Naruto original falou calmamente. Vamos terminar isso rápido. A batalha começou. Não foi uma luta equilibrada. Cada clone se movia com precisão absoluta. Controle de gravidade. Absorção. Invocação. Destruição. Dan e Kakuzu tentaram resistir, mas foram neutralizados em segundos. Seus corpos não sustentaram o confronto. Deidara tentou criar distância. Konan tentou apoiar. Mas um dos clones ergueu um Susanoo próprio, menor, mas ainda colossal. Um único movimento, e ambos foram derrotados sem chance de resposta. No céu, outro clone ergueu a mão. Shibaku Tensei. A terra respondeu. Fragmentos gigantescos começaram a subir. Pedras, árvores, solo inteiro sendo puxado. Os membros restantes foram arrastados para o centro, sem escapatória. A esfera cresceu. Maior, mais densa, até se tornar um corpo celeste artificial no céu. Silêncio. A batalha acabou. Os clones olharam para cima. E então desapareceram. O Susanoo gigante de Naruto permaneceu imóvel por um momento. Antes de lentamente se dissipar. Naruto pousou no chão. Sozinho novamente. Como se nada tivesse acontecido. Na brecha dimensional. Ninguém falou por alguns segundos. Sir Lucifer quebrou o silêncio. Ele acabou de eliminar uma organização inteira, sem esforço visível. A Juca Beelzebub respondeu. E dividindo o próprio poder. Sona Citri murmurou. Estratégia perfeita, execução perfeita. Rias Gremory apenas observava. Ele não hesitou. Saira Orgbael falou com firmeza. Porque ele já decidiu quem é. Mais afastada. Kuno olhava o céu projetado. Seus olhos ainda brilhavam. Mas agora havia algo a mais. Mamãe. Ele é forte demais. Yasaka respondeu em tom baixo. Sim. E agora, ninguém no mundo dele pôde pará-lo. No topo. Great Reed permaneceu em silêncio. E Opis apenas observava. Sem emoção. Mas atenta. De volta ao mundo ninja. Naruto olhou para o céu, para a enorme esfera ainda visível. E então fechou os olhos por um breve segundo. Falta pouco. Quando abriu novamente. Seu olhar estava ainda mais frio. Porque agora. Não restavam mais obstáculos reais naquele mundo. E isso. Era apenas o começo. Continuação. O céu ainda era dominado pela enorme massa criada pelo Shibaku Tensei. Por um breve instante. Tudo ficou em silêncio. Então, Naruto Uzumaki ergueu o braço. O chakra começou a se condensar, girando, comprimindo,
até assumir a forma de um canhão de pura energia. Chega. Um único disparo. A esfera no céu simplesmente deixou de existir. A onda de impacto se espalhou pelo horizonte, varrendo nuvens, dobrando o ar e fazendo a própria atmosfera vibrar por quilômetros. E então, silêncio. Naruto desapareceu. Na isolada ilha Uzumaki, a cena era completamente diferente. Dentro de sua casa, Naruto estava relaxado em uma banheira, espuma cobrindo quase todo o corpo. Atrás dele, movendo-se lentamente, suas 10 caudas emergiam, parcialmente visíveis entre as bolhas. Ele passava uma escova calmamente pelos pelos de uma delas, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Tranquilo, sem pressa. Na brecha dimensional, o contraste foi brutal. E Asaka simplesmente cuspiu o chá que estava bebendo. De 10 caudas. Ao lado dela, Konoha arregalou os olhos. Ele tem mais uma. Amaterasu manteve o olhar fixo. Isso confirma. Tsukuyomi completou. Ele não apenas herdou o poder dos bijus. Susanoo sorriu de lado. Ele se tornou algo além deles. Entre os deuses gregos, Zeus levantou-se lentamente. Uma entidade completa. Hades murmurou. Isso já ultrapassa o conceito de criatura. Poseidon observava em silêncio. Ele controla poder e forma, simultaneamente. Entre os demônios, a Juca Beelzebub analisava com intensidade. Transformação biológica, energética e dimensional integrada. Circe Lúcifer falou baixo. E ainda assim, ele está relaxando. Serafal Leviatã piscou algumas vezes. Depois de fazer tudo aquilo. Mais próxima, Konoha ainda olhava, fascinada. Mamãe. Ele é tipo, o rei? E Asaka demorou alguns segundos para responder. Não. Seus olhos permaneceram fixos em Naruto. Reis governam algo. Pausa. Ele não parece precisar de nada. No topo, Great Raid permaneceu imóvel. E Opis observava, sem desviar o olhar. Na banheira, Naruto soltou um pequeno suspiro. Finalmente, paz. Uma de suas caudas se moveu lentamente na água. Por fora. Calmo. Mas para todos que observavam, ficava cada vez mais claro. Aquela calma pertencia a algo que já havia ultrapassado completamente o conceito de humano. Continuação na calma da ilha Uzumaki. O vapor subia lentamente da água quente. Dentro da banheira, Naruto Uzumaki observava suas próprias caudas, brancas, com as pontas douradas, movendo-se suavemente. Já faz 2 anos. Ele passou a mão por uma delas, sentindo o fluxo constante de energia. Desde que me tornei o próprio chakra. Seus olhos se estreitaram levemente. Energia infinita. Criação. Destruição. Um leve silêncio. Eu poderia criar um planeta inteiro. Em segundos, ele observou suas caudas com mais atenção. Cada uma com uma assinatura diferente. Cada cauda equivalente a uma entidade de alto nível. Um pensamento cruzou sua mente. E Asaka. Mas não apenas ela. Ele havia entendido algo maior. Ao se tornar o novo 10 caudas, memórias fragmentadas surgiram, conexões, origens. Então foi assim. O antigo 10 caudas. A origem. A base de tudo. E uma parte daquele poder havia sido usada por Amaterasu para moldar novas existências. Yokais. Entre eles, linhagens como as Kitsune. E também variações, como os Nekomatas. Naruto fechou os olhos por um instante. Então, de certa forma, eu estou acima de todos eles. Não como arrogância, mas como constatação. Na brecha dimensional, o silêncio era pesado. E Asaka estava imóvel. Konoha olhava de um lado para o outro. Mamãe, ele é tipo. E Asaka respondeu, ainda séria. Não termine essa frase. Seus olhos estavam focados. Porque pode não estar errado. Entre os deuses chitoístas, Amaterasu manteve a expressão calma, mas seus olhos estavam mais atentos. Tsukuyomi falou. Ele percebeu a origem. Susanoo cruzou os braços.
E está tirando conclusões perigosas. Entre os deuses gregos, Zeus murmurou: um ser que se vê como origem tende a agir como tal. Hades respondeu: ou a se isolar completamente. De volta à ilha, Naruto abriu os olhos. Em alguns dias, ele se levantou levemente, a água escorrendo enquanto as caudas se moviam atrás dele. Eu vou embora desse mundo. Silêncio. O mundo sobrenatural. Seus olhos brilharam de leve. Lá, talvez eu possa ter paz. Na brecha. Essa frase mudou o clima. Circe Lúcifer ficou sério. Isso não é bom. A Juca Beelzebub completou. Um ser desse nível entrando no nosso mundo sem restrições. Serafal Leviatã murmurou: vai bagunçar tudo. E Asaka fechou os olhos por um segundo. Não. Ela abriu novamente. Vai redefinir tudo. Kunou segurou sua roupa. Ele vai vir pra cá. E Asaka respondeu em tom baixo: sim. Pausa. E ninguém está pronto para isso. No topo do castelo, Opis observava em silêncio. E pela primeira vez, deu um pequeno passo à frente. Como se estivesse esperando. Enquanto isso, na ilha, Naruto olhava o horizonte. Calmo. Decidido. Sem ninguém para impedi-lo. E com um destino definido. O próximo mundo já estava marcado. A continuação durante 2 dias. Na tranquilidade da ilha Uzumaki. Naruto Uzumaki simplesmente descansou. Enquanto isso, seus clones trabalhavam, silenciosos, precisos. Selos antigos eram ativados, contratos esquecidos eram retomados, e a chave de emergência do clã Uzumaki finalmente entrou em ação. Um vínculo antigo com o Shinigami foi acionado. E então, o mundo mudou. Em Konohagakure, barreiras começaram a falhar, selos desapareceram, depósitos inteiros de conhecimento simplesmente sumiram. Em Komogakure, estruturas defensivas colapsaram, armas seladas deixaram de funcionar. Em Kirigakure, prisões inteiras perderam seus selos, criaturas perigosas ficaram livres. Em Iwagakure, técnicas ancestrais simplesmente desapareceram dos registros. E até mesmo Sunagakure sentiu o impacto indireto. O motivo? Tudo que tinha origem Uzumaki estava sendo retirado do mundo. Selos, barreiras, contratos, armas, conhecimento. Tudo. E tudo aparecia na posse de Naruto. O caos foi imediato. Na sala do Hokage, Hiruzen Sarutobi estava em silêncio. Então, era isso que sustentava tudo. Em Kumo, o Raikage esmagou a mesa. Como puderam depender tanto disso? Eiva, o Tsuchikage murmurou: nós ignoramos a base do mundo. Em Kiri, o Mizukage observava o caos crescente. Isso é uma punição. Em Suna, o Kazekage falou calmamente: não. Isso é cobrança. Uma verdade ficou clara para todos. Sem o clã Uzumaki, o sistema ninja não se sustentava como pensavam. E agora? Eles estavam pagando o preço. Na brecha dimensional, os deuses gregos observavam. Zeus mantinha o olhar fixo. Ele não destruiu o mundo. Ele removeu o alicerce. Hades falou em tom baixo. Uma punição elegante e absoluta. Poseidon completou. Ele não atacou diretamente. Ele fez o próprio mundo colapsar. Zeus cruzou os braços. Isso não é apenas poder. É domínio estrutural. Hades concluiu. E o mais preocupante é que ele fez isso enquanto descansava. De volta à ilha, Naruto abriu os olhos lentamente, sentindo tudo. Cada selo, cada técnica, cada fragmento Uzumaki. Agora sob seu controle. Ele soltou um leve suspiro. Agora sim. Está equilibrado. Silêncio. Eles entenderam. Seus olhos ficaram frios. Da pior forma. E enquanto o mundo ninja entrava em colapso, Naruto permanecia tranquilo. Porque, para ele, aquilo não era vingança. Era apenas ajuste de contas. Reações na brecha dimensional. O silêncio após o colapso do sistema ninja era pesado.
Na projeção, o mundo de Naruto Uzumaki mergulhava no caos, não por destruição direta, mas pela retirada de sua base. Entre os deuses shintoístas, Amaterasu observava com um olhar mais profundo. Ele não agiu por impulso. Tsukuyomi completou. Foi cálculo. Ele entendeu a estrutura, e removeu o ponto central. Susanoo cruzou os braços, soltando um leve riso. HMPH, isso não é força bruta. Isso é domínio. Amaterasu falou novamente. E isso o torna mais perigoso do que antes. Mais afastada. Yasaka mantinha os olhos fixos. Ele não quer apenas poder. Ele quer controle total do que é dele por direito. Ao lado dela, Kuno segurava sua roupa. Mamãe, isso é errado. Yasaka demorou alguns segundos. Não é tão simples. Ela suspirou levemente. Ele foi ferido por esse mundo. E agora está respondendo à altura. Kuno abaixou o olhar. Então, ninguém pode parar ele. Yasaka respondeu em tom baixo. Não do jeito que ele está agora. Entre os demônios. O grupo de Rias Gremory observava em silêncio. Rias Gremory falou primeiro. Ele não destruiu tudo. Mas fez algo pior. Akeno Imejima concordou suavemente. Ele tirou o que sustentava o mundo. Koneko Toujou murmurou. Frio. E Utokiba completou. E extremamente eficiente. Asia Argento apertou as mãos. Mas, tantas pessoas vão sofrer. Silêncio. Rias fechou os olhos por um instante. Esse é o problema. Ela abriu novamente. Ele não está mais pensando como alguém que vive naquele mundo. Akeno inclinou levemente a cabeça. E quando ele vier para o nosso? Rias respondeu antes que ela terminasse. Nada garante que será diferente. No alto. Os deuses shintoístas continuavam observando. E entre todos ali, uma certeza começava a se formar. Naruto não era mais apenas uma ameaça. Ele era uma força que mudava sistemas inteiros. E em breve, esse mesmo poder chegaria ao mundo deles. Continuação. O trabalho estava feito, sem pressa, sem hesitação. Naruto Uzumaki ergueu a mão. O espaço à sua frente se rasgou. Um portal, instável por um segundo. E então perfeitamente estável. Sem olhar para trás. Naruto atravessou. Do outro lado, o ar mudou completamente. Ele surgiu no alto de uma montanha próxima a Ko. Silêncio. O vento soprava leve. A energia daquele mundo. Diferente. Naruto respirou fundo. E imediatamente fez uma careta. TCH. Ele virou o rosto levemente, como se rejeitasse algo invisível. Que energia natural podre. O chakra ao redor dele reagiu automaticamente, como se estivesse filtrando o ambiente. Seus olhos analisaram o horizonte. Cidade, vida, seres diferentes. Mas algo chamou sua atenção. Fluxos de energia. Não naturais. Demônios, anjos, outras presenças. Naruto fechou os olhos por um segundo, sentindo, mapeando. Então esse é um mundo sobrenatural. Um leve silêncio. Pelo menos. Seus olhos se abriram novamente. Parece mais interessante que aquele. Na brecha dimensional. O impacto foi imediato. Rias Gremory se levantou. Ele chegou. Sona Citri ajustou os óculos rapidamente. Entrada dimensional perfeita, sem instabilidade. Ajuka Beelzebub murmurou. Ele atravessou como se fosse natural. Mais afastada. Yasaka ficou em silêncio. Ao lado dela. Kuno olhava curiosa. Mamãe, ele já tá aqui. Yasaka respondeu em tom baixo. Sim. E agora começa o verdadeiro problema. Entre os deuses shintoístas. Amaterasu falou calmamente. Ele rejeitou a energia deste mundo. Tsukuyomi completou. Isso significa que ele não será influenciado facilmente. Susanoo sorriu de lado. Ou seja, ele vai agir do jeito dele. No topo. Opis observava. Silenciosa. Mas atenta. De volta à montanha. Naruto deu um passo à frente. O chão sob seus pés respondeu ao seu chakra. Ele olhou na direção da cidade. Vamos ver o que esse mundo tem para oferecer. E começou a caminhar. Sem saber
que naquele momento ele já era o centro absoluto da atenção de todas as forças daquele mundo. Continuação no alto da montanha, acima de Kuro. Naruto Uzumaki simplesmente se sentou, pernas cruzadas, postura firme, respiração estável. Por alguns segundos. Nada aconteceu. Então, o mundo reagiu. A energia natural ao redor começou a se mover, primeiro devagar, depois em ondas, como um oceano sendo puxado por uma força invisível. Fluxos densos, irregulares, carregados de impurezas, foram sugados em direção a Naruto. A montanha tremeu levemente, o ar ficou pesado. E então, tudo aquilo foi absorvido. Por um instante, parecia que ele estava consumindo o próprio ambiente. Mas logo depois, algo diferente aconteceu. A energia começou a sair dele novamente. Calma, estável, pura. Como se tivesse sido filtrada, refinada. O ambiente mudou. O vento ficou mais leve. A pressão desapareceu. Era como se aquele pedaço do mundo tivesse voltado ao estado primordial. E naquele momento, todas as facções sentiram. No submundo, Circe Lucifer se levantou abruptamente. O fluxo de energia mudou. A Juca Beelzebub analisava rapidamente. Ele não está apenas absorvendo. Ele está purificando. Serafal Leviatã regalou os olhos. Ele está limpando o mundo. Na facção dos anjos, Michael permaneceu em silêncio por alguns segundos. Isso se assemelha a um milagre. Gabriel falou suavemente. A energia está mais leve. Entre os anjos caídos, Azazel soltou uma leve risada. Ah! Ele chega reclamando da energia. E resolve o problema sozinho. No território yokai. Yasaka sentiu imediatamente. Seus olhos se arregalaram levemente. Isso. Ao seu lado, Kuno piscou. Mamãe, tá diferente. Yasaka respondeu em tom baixo. Sim. Ele está purificando a energia natural. Pausa. Em larga escala. Entre os deuses chitoístas, Amaterasu observava com atenção. Ele não rejeitou este mundo. Ele o está corrigindo. Tsukuyomi completou. Isso exige controle absoluto. Susanoo sorriu. E confiança. No panteão grego, Zeus murmurou. Ele altera o estado do mundo. Hades respondeu. Como se fosse natural para ele. De volta à montanha, Naruto continuava imóvel. A energia fluía, entrava, saía. Sem esforço. Sem tensão. Como respiração. E lentamente, a área ao redor começou a se tornar diferente de todo o resto do mundo. Mais pura, mais estável, mais próxima da origem. E naquele momento, todas as facções chegaram à mesma conclusão. Naruto não era apenas uma ameaça. Nem apenas uma força destrutiva. Ele era algo muito mais raro. Algo que podia mudar o próprio mundo. Para melhor. Ou pior. Dependendo apenas da vontade dele. Continuação. A mudança na energia não passou despercebida, mesmo fora da brecha. Na mansão de Rias Gremory, o ar parecia diferente, mais leve, mais limpo. Rias parou no meio da sala. Vocês estão sentindo isso? Akeno e Mejima fechou os olhos por um instante. Sim. A energia natural mudou completamente. Koneko Toujou olhou ao redor. Está mais estável. E Utokiba franziu o senho. Isso não é algo natural. A Ásia Argento sorriu levemente. Parece reconfortante. Rias cruzou os braços. Isso começou do nada. Silêncio. Foi ele. No território yokai. Yasaka também havia parado. Seus olhos estavam atentos, analisando o ambiente. Essa pureza. Ela olhou para o horizonte. Isso não existe naturalmente neste mundo. Ao seu lado, Kuno girava lentamente. Tá mais gostoso de respirar. Yasaka respondeu em tom baixo. Sim. E isso é exatamente o problema. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo, buscando a origem. Mas não encontrou. Quem fez isso? Está além do nosso alcance sensorial comum. Enquanto isso, na montanha, Naruto Uzumaki abriu os olhos.
5 minutos haviam passado. Ele já sentia movimentação. Demônios se aproximando, investigando. Naruto apenas se levantou. Não tenho tempo para isso. E desapareceu dali. Horas depois. Nas ruas de Kuo. Naruto caminhava tranquilamente. Durante o trajeto. Ele havia feito algo simples. Criado uma esmeralda. Perfeita, densa, rica em energia. Mais do que suficiente para dinheiro. Ele também já entendia o básico daquele mundo. Idiomas, sistema, documentação. Tudo absorvido ao ler memórias superficiais de pessoas ao redor. Com pequenas ilusões e manipulações sutis. Conseguiu criar uma identidade funcional, sem levantar suspeitas. Dentro de um banco. O funcionário tremia levemente ao avaliar a joia. Isso vale cerca de 800 milhões. Naruto apenas assentiu. Faça. Minutos depois. O dinheiro estava em sua conta. Sem perder tempo. Naruto adquiriu um apartamento de luxo. Localizado próximo à Academia Ko. Valor: 90 milhões. Já dentro do local. Naruto observava pela janela. Cidade, movimento, vida. Diferente. Mas simples. Ele se apoiou levemente. Muito mais silencioso. Pausa. Melhor do que aquele mundo. Mas em outro ponto da cidade. Rias olhava na direção da mesma área. Ele está aqui. Akeno sorriu levemente. Ara, então vamos conhecê-lo. Rias ficou em silêncio por um momento. Ainda não. Seus olhos ficaram sérios. Primeiro, precisamos entender com o que estamos lidando. E assim, sem alarde. Naruto Uzumaki. A maior anomalia de dois mundos. Agora vivia bem no centro de Kuo. Continuação no apartamento de luxo próximo à Academia Ko. Naruto Uzumaki estava sentado no chão, cercado por peças, placas, fios, componentes que ele mesmo refinava com chakra. Já que vou ficar aqui um tempo. Ele encaixou a última peça. Preciso de algo para não me entediar. O sistema ligou, sem ruído, perfeito. Mas Naruto não parou aí. Ele ergueu a mão. E uma pequena quantidade de sangue se separou, tomando forma. Um clone. Vai. O clone assentiu e desapareceu. Na Academia Ko. Um novo aluno surgiu, perfeitamente integrado, coberto por uma ilusão sutil. Em apenas 2 dias. O clone havia feito o impossível. Todos os livros da biblioteca. Memorizados. Sem esforço aparente. Sem levantar suspeitas reais. Na brecha dimensional. O silêncio voltou a dominar. A Juca Beelzebub foi o primeiro a falar. Ele está usando clones para aprendizado em massa. Sona Citri ajustou os óculos. Eficiência absurda. Em 2 dias, ele absorveu o equivalente a anos de estudo. Rias Gremory murmurou. E isso é só para passar o tempo. Mas o verdadeiro impacto veio do lado dos deuses gregos. Os 12 olímpicos observavam atentamente. Zeus cruzou os braços. Ele não para. Mesmo em repouso, continua evoluindo. Hera falou com frieza. Isso não é evolução natural. É domínio absoluto. Poseidon manteve o olhar fixo. Ele coleta conhecimento como coleta poder. Demeter murmurou. E transforma tudo em recurso. Atena analisava com interesse. Estratégia perfeita. Ele elimina a necessidade de tempo. Apolo comentou. Isso é talento elevado ao extremo. Artemis observava em silêncio. Ele não desperdiça nada. Ares sorriu levemente. Até o descanso dele é preparação. Hephaestus focou no computador criado por Naruto. E ainda constrói. Com precisão absurda. Aphrodite inclinou a cabeça. E ainda assim, ele parece completamente indiferente. Hermes comentou. Ele já se integrou ao mundo em dias. Dionisos riu baixo. E nem parece estar se divertindo. Zeus concluiu. Esse garoto não está vivendo. Está se preparando. Na brecha. Ninguém discordou. Porque uma coisa já estava clara para todos. Naruto não estava ali apenas para descansar. Ele estava se adaptando. E quando terminasse
Seria tarde demais para reagir. Continuação no dia seguinte. Em um bosque afastado de Kuo. O ambiente estava silencioso. Naruto Uzumaki permanecia sentado, em meditação. A energia ao redor fluía novamente. Entrava densa. Saía pura. Então, um pequeno peso leve pousou sobre sua cabeça. Uma pequena raposa. Naruto não abriu os olhos. Apenas ergueu a mão, e passou suavemente pelos pelos dela. Sem reação. Sem surpresa. O fluxo de energia continuou. 5 minutos se passaram. Então Naruto falou, calmamente. Pequena Yokai. Quanto tempo pretende ficar nessa forma? A raposa congelou. E então saltou para o chão. Assumindo sua forma original, Kuno. Ela apontou o dedo diretamente para Naruto. Você é forte. Muito forte. Naruto abriu os olhos lentamente. Sem emoção. Kuno continuou. Vem ver minha mãe. Silêncio. Naruto se levantou. Passo. E começou a caminhar. No próximo instante. Simplesmente desapareceu. Kuno ficou parada. E então fez um pequeno bico, emburrada. HMPH. Ela virou rapidamente. Vou contar pra mamãe. E saiu correndo. Na brecha dimensional. A cena gerou reações imediatas. Entre os deuses chitoístas. Amaterasu observava com calma. Ele percebeu desde o início. Tsukuyomi completou. E não reagiu com hostilidade. Susanoo sorriu levemente. Ele simplesmente ignorou. Mais abaixo. Yasaka levou a mão ao rosto por um segundo. Essa criança. Seus olhos estavam sérios, mas havia um leve cansaço ali. Foi direto demais. Ao lado dela. Kuno, na brecha, cruzou os braços. Mas ele é forte. Yasaka suspirou. Justamente por isso. Não é alguém que você pode simplesmente chamar. Kuno inflou as bochechas. Ele nem quis ir. Yasaka respondeu com calma. Porque ele não vê motivo. Pausa. E isso é o mais preocupante. Entre os deuses chitoístas. Amaterasu concluiu. Ele não rejeitou. Ele apenas não se interessou. Tsukuyomi completou. E alguém assim só se move quando algo realmente chama sua atenção. Susanoo cruzou os braços. Então a pergunta é simples. O que vai chamar a atenção dele? E naquele momento, todos perceberam algo importante. Nem mesmo Yasaka, a líder dos Youkais, era, por enquanto, algo que despertasse interesse em Naruto. Continuação no mundo sobrenatural. A sensação voltou. Na mansão de Rias Gremory. Ela parou no meio da sala. Akeno, você sentiu isso? Akeno Imejima fechou os olhos por um instante. Sim. Ela respirou fundo. É a mesma energia de antes. Mas, mais intensa. Koneko Toujou olhou ao redor, inquieta. O ar está mais limpo. Rias cruzou os braços. Quem quer que seja. Está purificando o mundo. Em outro ponto. No território Yokai. Yasaka estava diante de Amaterasu. Sentiu isso, Amaterasu-sama? Amaterasu assentiu levemente. Sim. Esse ser está restaurando o fluxo natural. Yasaka estreitou o olhar. Em uma escala absurda. Nos céus. Entre os anjos. A conversa era a mesma. Michael falou calmamente. Isso não é interferência comum. É purificação contínua. Em outro plano. Artemis olhou para o horizonte energético. Pai. Esse poder surgiu novamente. O mundo está mais limpo. Zeus respondeu, sério. Então não há dúvida. Tentem recrutar esse ser. E, naquele instante, todas as facções chegaram ao mesmo pensamento. Um sábio. Na brecha dimensional. As reações vieram misturadas. Koneko Toujou recuou um pouco. Senjutsu é perigoso. Pode enlouquecer. Antes que alguém respondesse, Amaterasu falou, com um tom firme. Besteira. O ambiente ficou em silêncio. Ela continuou. Quem foi que te disse essa mentira, pequena gatita? Koneko travou. Amaterasu cruzou os braços. Senjutsu não causa loucura. Falta de controle transforma o corpo em pedra.
Não a mente. Um leve silêncio pesado caiu. Os olhos dela ficaram mais frios por um instante. O que aconteceu com Kuroka? Ainda não foi completamente esclarecido. O clima ficou tenso. E quando essa cláusula terminar? Ela olhou diretamente para os demônios. Eu mesma vou resolver essa questão. Ao fundo, Circe Lucifer manteve a postura, mas seu rosto denunciava tensão. Enquanto isso, a Juca Beelzebub desviava o olhar levemente, claramente segurando o riso. Serafal Leviatã tampava a boca discretamente. O clima era estranho, tenso, mas com um toque quase cômico pela situação. A Amaterasu voltou a falar, agora mais calma. Foquem no essencial. Esse ser está purificando o mundo inteiro sem esforço. E Asaka completou. E isso significa que ele está acima das regras atuais. Na brecha, todos ficaram em silêncio novamente. Porque, naquele momento, não importava mais o passado, nem disputas entre facções. A única questão real era: o que fazer com alguém que pode limpar o mundo inteiro sozinho? Continuação. Uma semana se passou. No apartamento de luxo próximo à Academia Ko, Naruto Uzumaki estava largado no sofá, uma lata de Coca-Cola na mão. Na tela à sua frente, um RPG aberto, mundos digitais, missões, sistema de evolução. Naruto observava em silêncio. Interessante. Ele movia o mouse lentamente. Upgrades, estratégias, construção de personagem. Tudo simples demais. Até nesses jogos. O limite ainda existe. Ele deu mais um gole no refrigerante. Na tela, seu personagem já estava no nível máximo. Equipamentos perfeitos. Build otimizada. Naruto suspirou. Fica entediante rápido. Mesmo assim, continuou jogando. Não por desafio, mas para passar o tempo. Enquanto isso, no mundo sobrenatural, a situação era completamente diferente. Na mansão de Rias Gremory. Reunião. Já faz uma semana. Rias apoiou as mãos na mesa. E nada. Akeno e Mejima inclinou a cabeça. Nenhum ataque. Nenhuma interferência. E Utokiba completou. Mas a energia continua mais pura. Koneko Toujou murmurou. Ele ainda está aqui. Rias fechou os olhos por um instante. Ele chegou. Mudou o mundo. E simplesmente parou. No território yokai. E Asaka observava o horizonte. Ele não fez nenhum movimento hostil. Kuno ao lado dela respondeu. Ele só ignorou tudo. E Asaka suspirou. Isso é mais perigoso do que um inimigo ativo. Entre os deuses. Zeus falou. Um poder desse nível. Em repouso. É imprevisível. A Amaterasu completou. Ele está vivendo. Na brecha dimensional. A imagem mostrava Naruto. Relaxado, jogando, bebendo refrigerante. Silêncio. A Juca Beelzebub quebrou o clima. Esse é o mesmo ser que pode recriar mundos. Serafal Leviatã piscou. E ele tá jogando. Sona Citri ajustou os óculos. Isso confirma uma coisa. Ele não está interessado em dominar. Rias completou, séria. Pelo menos. Não agora. De volta ao apartamento. Naruto terminou a fase. Já enjoei. Ele fechou o jogo. Olhou pela janela. Cidade. Normal. Talvez eu devesse. Pausa. Sair um pouco. Ele se levantou. E naquele instante, sem que ninguém soubesse ainda, algo finalmente começava a mudar. Porque depois de uma semana parado, Naruto estava prestes a agir de novo. Continuação. As ruas de Koa estavam tranquilas. Pessoas indo e vindo. Rotina normal. No meio disso, Naruto Uzumaki caminhava, mãos nos bolsos, olhar neutro. Sem pressa, sem destino claro. Do outro lado da rua, Rias Gremory parou. Algo chamou sua atenção. Não foi som, nem movimento. Foi sensação. Ela virou lentamente o olhar. E viu um garoto caminhando. Simples. Mas seu corpo travou. A pressão não era esmagadora. Era pior. Era pura.
Um poder tão limpo, tão absoluto, que o instinto dela gritou: é ele. Seu coração acelerou. Rias deu um passo à frente. Ei! Nada. Sua voz não saiu. Como se o próprio corpo recusasse. Akeno e Mejima ao lado dela percebeu na hora. Rias. Rias tentou novamente. E silêncio. Seus olhos estavam fixos nele. Naruto passou. Sem olhar. Sem parar. Como se ela não estivesse ali. Mas não era ignorância. Era algo mais simples. Ele não sentiu necessidade. Quando Naruto cruzou por elas, um leve fluxo de energia passou. Limpo, calmo. E então, ele continuou andando, desaparecendo entre as pessoas. Rias ficou imóvel por alguns segundos. Até que finalmente conseguiu respirar normalmente. Era ele. Akeno olhava na direção em que Naruto foi. Ara. Então esse é o responsável por tudo isso. Koneko Toujou apareceu ao lado delas, tensa. Assustador. Rias apertou levemente o punho. Eu não consegui nem falar. Akeno respondeu suavemente. Não foi medo comum. Foi instinto. Rias olhou para frente. Ele não demonstrou hostilidade. Pausa. Mas também não demonstrou interesse. Akeno sorriu de leve. Isso talvez seja o mais perigoso. Mais à frente, Naruto continuava caminhando, como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos se moveram levemente. Demônios. Um pensamento simples. Sem emoção. E então seguiu. Naquele breve encontro, uma coisa ficou clara. Rias finalmente encontrou Naruto. Mas Naruto não encontrou motivo para sequer parar. Continuação ainda nas ruas de Kuo. Rias Gremory percebeu na hora. Koneko Toujou estava ofegante, respiração acelerada, olhos arregalados. Koneko. Rias segurou seu braço. Vamos sair daqui. Sem perder tempo, elas retornaram rapidamente para a academia Ko. Dentro de uma sala vazia. Rias fechou a porta. Koneko-chan, calma. Akeno também se aproximou. Respira devagar. Mas Koneko ainda tremia. Ele. Rias se ajoelhou na frente dela. O que foi? Koneko apertou o uniforme. Aquilo não é normal. Não é demônio. Não é anjo. Não é nada que eu conheça. Sua voz falhou por um instante. É um monstro. Silêncio. O chakra dele. Ela engoliu seco. É maior que o poder de todos os Maos juntos. A sala ficou completamente em silêncio. Akeno parou de sorrir. Rias ficou imóvel por alguns segundos. Todos. Koneko assentiu, ainda tremendo. Não tem comparação. Rias se levantou lentamente. Seu rosto agora estava sério. Então não temos escolha. Ela virou levemente o rosto. Precisamos avisar o submundo. Pouco depois, um círculo mágico se formou. Do outro lado, Circe Lucifer apareceu. Rias. Ela não perdeu tempo. O ser que estávamos procurando. Pausa. Eu encontrei. Circe ficou atento. E? Rias respondeu, firme. Ele está em Ko. E Koneko confirmou. O poder dele. Silêncio. É maior do que o de todos os Maos juntos. Do outro lado, Circe não respondeu imediatamente. Mas sua expressão mudou. Séria. Pesada. Entendo. Ele fechou os olhos por um breve segundo. Então não há mais dúvidas. Ele abriu novamente. Ninguém deve provocar esse indivíduo. Rias assentiu. Eu já imaginei isso. Circe completou. Observem. Não interfiram. A comunicação foi encerrada. Na sala, o silêncio voltou. Akeno falou em tom baixo. Então, estamos convivendo com algo nesse nível. Rias olhou pela janela. Na direção onde Naruto havia ido. Sim. Pausa. E ele nem sequer nos notou. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Naruto Uzumaki caminhava tranquilamente. Como qualquer pessoa comum. Sem pressa. Sem preocupação. Completamente alheio ao fato de que agora
Todo o submundo sabia exatamente o quão perigoso ele era. Continuação no centro de Kuro. Um pequeno restaurante tranquilo. Naruto Uzumaki estava sentado sozinho. Uma xícara de café, e uma de chá. Ambos sendo apreciados com calma. Sem pressa, sem preocupação. Os clientes ao redor apenas viam um jovem, bem comportado, com postura elegante, quase aristocrática. Esse aqui foi bem criado. Deve ser de família rica. Sussurros baixos. Então, a porta abriu com energia. Uma pequena figura entrou. Kuno. Ela caminhou direto até Naruto, bochechas infladas. Ei! Não vai fugir de novo. O restaurante inteiro parou por um segundo. E então? Que fofa! Olha ela brigando. Naruto ergueu levemente o olhar. Sem surpresa. Olá, pequena. Ele levou calmamente a xícara à boca. O que deseja? Kuno apontou o dedo novamente. Minha mamãe quer falar com você. Silêncio. Naruto tomou mais um gole. Colocou a xícara de volta. Ela pode esperar. Ele pegou o chá agora. Estou tomando café e chá. Pausa. Isso é algo que aprecio. Kuno piscou algumas vezes. Confusa. Ao redor. As pessoas estavam ainda mais convencidas. Com certeza é rico. Olha o jeito dele falar. Na brecha dimensional. A reação foi imediata. E Asaka levou a mão ao rosto novamente. Essa criança. Ela suspirou. Foi direto ao ponto de novo. Mas seus olhos estavam focados em Naruto. E ele. Pausa. Está tratando isso como algo trivial. Entre os deuses chitoístas. Amaterasu observava com calma. Ele não demonstra desrespeito. Tsukuyomi completou. Apenas prioridade. Susanoo riu baixo. A líder dos youkais. Tendo que esperar enquanto ele toma chá. Amaterasu manteve a expressão neutra. Isso define claramente a diferença de posição. Tsukuyomi concluiu. Para ele. Isso não é um encontro importante. De volta ao restaurante. Kuno ainda estava parada. Processando. Naruto tomou mais um gole. Completamente tranquilo. Como se aquilo fosse apenas mais uma pausa comum no seu dia. E não o momento em que a líder dos youkais estava esperando por ele. Continuação após terminar o chá. Naruto Uzumaki simplesmente se levantou, pagou, sem pressa, sem olhar para trás, e saiu do restaurante. Mãos nos bolsos, postura reta, caminhando pelas ruas de Ko como qualquer pessoa comum. Mas não era comum. Dentro dele. O chakra começou a se mover. Compressão, expansão. Pulsos massivos. Cada ciclo liberava uma onda invisível. E apenas seres de alto nível conseguiam sentir. Deuses, demônios, entidades antigas. Cada pulso era como a manifestação de um poder comparável a uma divindade menor. E a cada liberação, a natureza ao redor se purificava ainda mais. Nos céus, fora da brecha, os deuses gregos sentiram. Zeus ergueu a cabeça imediatamente. Isso de novo. Outro pulso. O ar mudou. Poseidon apertou levemente o punho. Cada onda tem nível divino. Hades murmurou. E ele está liberando isso continuamente. Atena analisava. Não é desperdício. É refinamento. Ares sorriu. Ele está caminhando. E soltando o poder de guerra sem perceber. Apolo falou. Isso está equilibrando o ambiente. Ártemis observava com atenção. Como se o mundo respondesse a ele. Hermes comentou. Ele nem está lutando. E ainda assim influencia tudo. Zeus concluiu. Sério. Isso não é poder ativo. É existência. No território yokai. E Asaka caminhava com Kuno ao seu lado. Então, ela parou. Seus olhos se arregalaram levemente. Esse fluxo. Outro pulso atravessou o ambiente. A energia ao redor ficou ainda mais pura. Kuno piscou. Mamãe, tá acontecendo de novo. E Asaka respirou fundo. Sim. Ela virou lentamente o olhar. Na direção da cidade. E agora eu sei quem é.
Mais um pulso. Ainda mais intenso. Esse poder. Pausa. Está se movendo. Kuno olhou curiosa. Ele. E Asaka assentiu. Sim. Seus olhos ficaram sérios. O jovem que você encontrou. Ela começou a caminhar novamente. Dessa vez. Com intenção. Então ele decidiu sair. Mais um pulso atravessou o mundo. Silencioso. Mas absoluto. E Asaka murmurou. E agora? Ele está vindo ao meu encontro. Enquanto isso, Naruto continuava andando. Calmo. Sem sequer perceber que cada passo seu estava sendo sentido como o bater de um coração divino por todo o mundo sobrenatural. Reação no submundo. No coração do submundo. Uma reunião emergencial foi convocada. Os 4 maus estavam presentes, assim como os principais conselheiros. O motivo? As ondas. Aquele poder estranho. Constante. Impossível de ignorar. Circe Lucifer foi o primeiro a falar. Todos sentiram. Silêncio. A Juca Beelzebub respondeu. Não apenas senti. Analisei. Ele abriu um pequeno círculo mágico com dados flutuando. Cada pulso contém energia equivalente a uma entidade de nível divino inferior. Os murmúrios começaram. Serafal Leviatã regalou os olhos. E ele soltou quantos mesmo? A Juca respondeu, direto. 10. Silêncio absoluto. Falbion Asmodeus suspirou, sério. Então isso não é uma demonstração. É um estado natural. Um dos conselheiros falou. Isso se encaixa nas antigas descrições de sábios. Outro completou. Entidades que transcendem sistemas. Capazes de afetar o mundo inteiro. Circe fechou os olhos por um instante. E nós sabemos o que isso significa. Ele abriu novamente. Não podemos enfrentá-lo. Serafal concordou imediatamente. Nem pensar. Isso aí destruiria tudo. A Juca, mais frio, completou. Não é uma questão de vitória ou derrota. É inviável. Outro conselheiro falou, mais tenso. Se ele quisesse, poderia apagar este mundo. Silêncio. Pesado. Falbion concluiu. E o pior. Ele não demonstrou intenção hostil. Circe assentiu. Exatamente. Isso torna tudo ainda mais delicado. Um último conselheiro falou. Com base nesses 10 pulsos. Ele já se posiciona entre as maiores existências conhecidas. A Juca corrigiu. Não entre. Pausa. No topo. Serafal murmurou. Top 5, fácil. Circe ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse. Ordem oficial. Todos ficaram atentos. Nenhuma facção deve provocar esse indivíduo. Nenhuma tentativa de confronto. Nenhuma ação hostil. Ele olhou para todos. Observem. Aprendam. E, acima de tudo, não interfiram. Silêncio final. Porque todos ali entenderam. Aquilo não era uma ameaça comum. Não era um inimigo. Era algo muito maior. E o mais importante, era algo que, se decidisse agir seriamente, não deixaria ninguém para reagir depois. A reunião no submundo ainda estava em andamento. Quando aconteceu uma mudança súbita, a Juca Beelzebub foi o primeiro a perceber. Esperem. O fluxo de energia mudou. Mais denso, mais profundo. Circe Lucifer ergueu o olhar. Ele está. Antes que terminasse, veio o primeiro pulso. Muito mais forte. A sala inteira tremeu levemente. Serafal congelou. Isso não é o mesmo nível. Segundo pulso. Terceiro. Quarto. Eles começaram a vir em sequência. Rápidos. Precisos. 30. Cada um. Mais de 5 vezes mais intenso que os anteriores. O ar no submundo ficou pesado, mas ao mesmo tempo mais puro. Uma contradição impossível. Falbion Asmodeus ficou completamente imóvel. Isso já ultrapassou. Um conselheiro deixou cair seus documentos. Não é possível. Serafal Leviatã deu um passo para trás.
Ele aumentou o nível. A Juca Beelzebub falava baixo, quase incrédulo. Isso não é aumento. É uma ordem de magnitude acima. Sir Lúcifer manteve a postura. Mas seus olhos estavam tensos. Ele está testando algo. Outro pulso atravessou tudo. Mais ao fundo, Sekvairagares estava em silêncio absoluto. E ao lado dela, Saira Orgbael estava rígido. Mas quem realmente chamou a atenção foi Zekron Bael, pálido. Completamente. Seus olhos fixos no vazio. Isso. Sua voz falhou. Isso não é algo que possamos sequer considerar enfrentar. Outro conselheiro murmurou. Se isso fosse direcionado, não restaria nada. Serafal segurou o braço de Sir. A gente não vai fazer nada, né? Sir respondeu imediatamente. Absolutamente nada. A Juca completou. Qualquer tentativa de interferência seria suicídio coletivo. Silêncio. Pesado. Zekron finalmente falou, ainda pálido. Retirem qualquer ideia de negociação agressiva ou demonstração de poder. Ele respirou fundo. Isso não é uma entidade política. É um fenômeno. Sir assentiu. A partir de agora, tratem-no como uma força da natureza. Mais um pulso atravessou o mundo. Mais puro, mais pesado, mais absoluto. E naquele momento, todos ali entenderam algo definitivo. Os primeiros 10 pulsos não eram demonstração de poder. Eram apenas um teste inicial. Reação no Monte Olimpo. O céu mudou. Não com trovões, nem com guerra, mas com algo muito pior para deuses. Um poder que eles não controlavam. O primeiro dos 30 pulsos chegou. E todo o Olimpo sentiu. Ártemis congelou. Seus olhos arregalaram. Pai. Sua voz saiu baixa. Cada pulso. Ela engoliu seco. Tem poder equivalente ao meu e ao de Apolo juntos. Silêncio. Pesado. Outro pulso atravessou o céu. Apolo ficou sério. Isso não é exagero. Eu senti também. Zeus apertou o braço do trono. Mais um pulso. O ar ficou mais puro, mais leve, mais próximo da origem. Hera olhou ao redor. O mundo está sendo limpo. Demeter fechou os olhos. A natureza está respondendo positivamente. Poseidon murmurou. Os oceanos estão mais calmos. Hades falou em tom baixo. Até o submundo foi afetado. Outro pulso. Mais forte. Atena analisava rapidamente. Isso não é energia comum. É refinamento absoluto. Ares não sorria mais. HMPH. Isso não é força de batalha. É algo acima disso. Hephaestus murmurou. Ele está reescrevendo o ambiente. Como se fosse matéria-prima. Hermes falou rapidamente. E sem esforço aparente. Afrodite observava em silêncio. E ainda assim, não há intenção destrutiva. Dioniso soltou uma risada nervosa. Ele tá melhorando o mundo. Com energia que poderia destruir ele. O último dos 30 pulsos atravessou tudo. E então, silêncio. O mundo estava diferente. Mais puro, mais estável, mais vivo. Zeus se levantou lentamente. Confirmado. Todos olharam para ele. Esse ser. Pausa. Está muito além de qualquer divindade deste panteão. Ártemis ainda estava pálida. Pai. Isso não pode ser combatido. Zeus respondeu sem hesitar. Não será. Atena concluiu. Não se enfrenta a algo assim. Hades completou. Você se adapta. Ou desaparece. E naquele momento, no topo do Olimpo, os deuses entenderam algo fundamental. Eles não estavam lidando com um rival. Estavam diante de algo que poderia redefinir o próprio conceito de divindade. Reação na brecha dimensional. O silêncio não durou. Assim que os 30 pulsos atravessaram tudo, a brecha inteira tremeu. Não fisicamente, mas na essência. Entre os demônios, Sir Lúcifer permaneceu de pé.
Mas sua expressão endureceu. Isso já passou de qualquer estimativa. A Juca Beelzebub analisava, mesmo sob pressão. Cada pulso é múltiplas vezes superior ao anterior. Serafal Leviatã abraçou a si mesma. Isso não faz sentido. Ninguém deveria conseguir fazer isso repetidamente. Falbion Asmodeus murmurou. E sem instabilidade. É completamente estável. Um dos conselheiros falou, trêmulo. Isso não é poder. É controle absoluto. Zekrambael ainda estava pálido. Nós subestimamos. Pausa. Isso não é top 5. Isso está acima de qualquer classificação que usamos. Outro conselheiro completou. Se ele decidisse usar isso ofensivamente, nenhuma facção sobreviveria. Circex falou, firme. Então parem de pensar em confronto. Isso já não é uma opção. A Juca assentiu. A única estratégia viável é coexistência. Entre os anjos caídos, Azazel observava com um sorriso contido. Interessante. Um ser que pode destruir tudo. E escolhe purificar. Ele cruzou os braços. Isso muda completamente o jogo. No lado Yokai, Yasaka estava em silêncio. Mas seus olhos estavam sérios como nunca. Ela sentiu todos os 30 pulsos. Cada um. Claramente. Ao seu lado, Kuno estava imóvel. Mamãe. Isso é. Ele. Yasaka demorou alguns segundos para responder. Sim. Sua voz saiu mais baixa que o normal. E isso não foi intencionalmente agressivo. Kuno apertou levemente a roupa dela. Mas, é assustador. Yasaka colocou a mão na cabeça dela. E. Pausa. Muito. Ela olhou na direção da cidade. Cada pulso tinha poder suficiente para devastar regiões inteiras. Outro breve silêncio. E mesmo assim, ele usou para purificar. Kuno murmurou. Então ele é bom. Yasaka fechou os olhos por um instante. Não é tão simples. Ela abriu novamente. Ele não é bom ou mal. Pausa. Ele está acima disso. Na brecha como um todo. Ninguém mais discutia confronto. Nem estratégias ofensivas. A única coisa que restava era como existir em um mundo onde alguém assim decidiu ficar. Reação na brecha. Amaterasu Yasaka. O eco dos 30 pulsos ainda parecia reverberar na própria existência da brecha. Amaterasu permaneceu em silêncio por alguns instantes. Algo raro. Seus olhos estavam fechados. Sentindo. Analisando. Então ela falou. Pureza absoluta. Seus olhos se abriram lentamente. Sem corrupção. Sem instabilidade. Sem intenção destrutiva. Pausa. Isso não é apenas poder. É domínio perfeito sobre a essência da energia natural. Ao lado dela, Yasaka ainda observava a direção de Kuro. Cada pulso. Ela respirou fundo. Poderia devastar territórios inteiros. Amaterasu assentiu. Sim. E ainda assim, ele escolheu purificar. Yasaka apertou levemente o punho. Isso torna tudo mais complicado. Amaterasu inclinou levemente a cabeça. Por quê? Yasaka respondeu sem hesitar. Porque não sabemos o limite dele. Pausa. E nem o que o faria agir de verdade. Silêncio. Amaterasu então disse algo que fez até outros deuses ao redor ficarem atentos. Eu sei uma coisa. Yasaka olhou para ela. O quê? Amaterasu respondeu calmamente. Ele não está usando força. Pausa. Isso que vimos é apenas o estado natural dele. Yasaka ficou em silêncio. Porque isso era pior do que qualquer outra possibilidade. Após alguns segundos, Yasaka falou. Então tentar medi-lo é inútil. Amaterasu assentiu. Completamente.